Fala, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. O intuito desse vídeo é fazer algumas questões de nível básico e nível médio voltados ao concurso do Colégio Naval, tá? Então os temas vão estar relacionados à geografia do Brasil, beleza? Vocês vão perceber que tem questões que estão um pouco desafiadoras, outras bem tranquilas, bem fáceis de resolver. Tem questões também do próprio Colégio Naval, questões adaptadas, questões mesmo, né, de vestibulares ou questões básicas no geral, tá? Até para relembrar alguns conteúdos, ok? A primeira questão está falando sobre matriz energética, tá? Falando matriz energética do Brasil, ok? E já tem até uma colinha ali, já dizendo pra gente que a principal fonte que a gente utiliza aqui no Brasil é através das hidrelétricas, né? Gerar energia através da força da água, tá? Mais de 60% da energia que a gente consome vem das hidrelétricas, beleza? Até porque no Brasil nós temos a maioria rios de planalto, são rios perenes, né, que não secam, tá? Até porque o clima tropical ajuda muito nesse processo, né? Muita chuva, muita umidade, então a água da chuva muitas vezes acaba alimentando esses rios. Então nós temos rios perenes, boa parte de planalto, tá? Rios caudalosos, volumosos, que favorecem a produção de energia através de hidrelétricas. Então, construção de hidrelétricas em muitos desses rios que nós conhecemos aqui no Brasil, tá? Então, a pergunta ali quer saber o seguinte: a matriz elétrica, né, se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é. Você vê que é uma questão bem conteudista. Você tem que saber. Né? Não tem um texto ali contextualizando nada, né? Tentando dar algumas dicas, ela é muito direta. Então o cara tem que ter estudado fontes de energia do Brasil para saber disso aqui. Tá? Para alguns é uma questão muito boba, muito fácil, né? Falar, pô, essa questão aqui tá de brincadeira. Algumas questões do Colégio Naval, elas têm essa tendência, tá? De às vezes não ter um textão e ser bem conteudista. Tipo, você tem que saber o conteúdo. Não souber o conteúdo, ferrou. Você não sabe, você não estudou sobre fontes de energia do Brasil e vê lá que primeiro é a hidrelétrica, depois você tem ali a presença de outras energias importantes como a solar, a eólica, né? Se não souber disso, o cara pode marcar qualquer coisa aqui, né? E se ferrar. Às vezes o cara até que não estudou, ele pode olhar para essa questão e até marcar uma hidrelétrica pensando, pô, eu vejo que no Brasil tem muitas hidrelétricas, né? Muitos rios, né? É um país que você tem uma presença de umidade grande no litoral, na região amazônica. Então ele pode até deduzir algumas coisas mesmo que não tenha estudado, tá? Mas o importante é, claro, saber o conteúdo, tá? Por mais que eu já deixei uma colinha ali, já dando a resposta pra gente, mas nesse caso, aqui vai ser letra C, tá? Hidrelétrica. Beleza, gente? Outra questão agora envolvendo industrialização brasileira, tá? Uma questão boba também. A primeira coisa que o cara vai estudar é industrialização brasileira, com certeza, ele vai ver o professor falando muitas vezes que o nosso processo de industrialização do Brasil inicia no Sudeste, tá? Então, olha, tradicionalmente o processo de industrialização brasileira, até meados dos anos 80, foi altamente concentrado. Ainda é concentrado de certa forma, mas por mais que hoje outras regiões estejam industrializadas também, teve um processo de desconcentração industrial acontecendo, mas a gente vê que boa parte da nossa economia, das nossas indústrias estão concentradas no Sudeste, né? Então, qual região brasileira concentrou o maior volume de indústrias nesse período? Nesse caso aqui, Sudeste. Tá? A gente tem que lembrar que o café vai ser muito importante para criar uma infraestrutura para que essas indústrias elas estejam concentradas no Sudeste. Né? O café com as ferrovias, né? Escoando pelos portos de Santos, ou Rio de Janeiro, é, os bancos, as rodovias, é, toda uma infraestrutura que foi construída e foi crescendo muito por conta do café no século XIX. Tá? Por mais que muitos cafeicultores não quisessem investir financeiramente em fábricas, muitos tiveram que mudar de ideia, principalmente com a crise de 29. Né? Então, o café em si ele vai dar muito dessa infraestrutura para o Sudeste, sem contar a mão de obra. Né? Muitos italianos que trabalhavam na fazenda de café, com o tempo, vão também trabalhar nas fábricas em São Paulo. Né? É, a mão de obra escravizada também vai ter que se alocar, de certa forma, com o tempo no mercado de trabalho. Então, aqui vai ser Sudeste nessa questão.
Só seguir para a próxima aqui, olha lá. Também envolvendo industrialização, né? O processo de desenvolvimento da indústria no Brasil intensificou-se a partir do século XX. Desse modo, a industrialização brasileira, olha lá. O processo de desenvolvimento da indústria no Brasil intensificou-se a partir do século XX. Então, já é atrasado comparado aos países ditos desenvolvidos que se industrializaram antes. Né? Se a gente comparar a Inglaterra, a primeira revolução industrial, você vai ter a França, Bélgica, tem a Alemanha depois do século XIX, Japão, Estados Unidos. Então, o Brasil ele se industrializa depois, tá? Assim como boa parte dos países latino-americanos. Então, aqui, ó, desse modo, a industrialização brasileira resultou em uma melhor distribuição de renda para toda a população? Nada mesmo. Ocorreu de maneira tardia em relação aos países mais desenvolvidos? Tá com cara de ser essa daqui, né? Derivou da instalação de grandes centrais de geração de energia solar. O que tem a ver energia solar com a industrialização brasileira? Surgiu em razão do investimento privado na produção automobilística ou decorreu da intensa utilização de novas tecnologias na produção fabril? Nesse caso aqui, ele quer saber uma coisa sobre a industrialização brasileira. Até mesmo, ó lá, intensificou-se a partir do século XX. Ele está querendo comparar essa industrialização brasileira, até mesmo que não esteja tão explícito ali, mas ele quer comparar com uma coisa anterior. Né? E século XX, o Brasil se industrializou no século XX, parece tardio, né? Parece ter demorado comparado a outros territórios. Então, nesse caso aqui vai ser letra B. Ocorreu de maneira tardia, né? É uma industrialização tardia em relação aos países mais desenvolvidos. Tá? A questão também tranquila de resolver. O cara que já estudou industrialização brasileira, ele olha essa questão aqui e já bate e resolve na hora, né? Envolvendo também ainda a industrialização brasileira, mas no período do governo Juscelino Kubitschek, 56 a 61. Olha lá, o governo do presidente JK ficou marcado no contexto da industrialização brasileira pelo que? Quando a gente fala de JK, é bom a gente lembrar aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, alguns pontos do governo JK. Foi implementado o plano de metas, né? Eram 31 metas dentro do governo dele. A última meta foi a construção de Brasília, que ele chamava de meta-síntese. Tá? Mas dentro dessas metas, você vai ter um foco muito grande na infraestrutura, melhorar a infraestrutura do território brasileiro. Construção de hidrelétricas, siderúrgicas, indústria de base, nas telecomunicações, construção de rodovias. Tá? Ele vai ter um investimento muito maior nessa parte. E saúde e educação vai ser deixada muito de lado. Tá? Mas por que também o foco nas rodovias? Com a chegada das multinacionais. Você tem que lembrar que o modelo que vai ser colocado no período JK é o modelo tripé macroeconômico. Né? Isso é, a indústria de base sendo investida pelo Estado, o capital privado nacional, né? Que vamos pensar nos empresários nacionais, investindo em indústria de bens de consumo não durável, roupa, alimento, etc. Tá? E, claro, um capital estrangeiro chegando com um foco não só nas indústrias automobilísticas, mas também de alimentos. A gente também vai ter uma presença forte da indústria de fertilizantes, de defensivos agrícolas, entre outros, mas estrangeiros, chegando no Brasil. Tá? Então vai ser de um capital estrangeiro. Então a gente tem um modelo tripé macroeconômico, diferente se a gente comparado com o Vargas, que era uma presença do Estado muito forte na economia. Então, chegada de multinacionais automobilísticas, incentiva a construção de indústria de base, ainda no governo dele, só que um governo que vai gastar muito, muito, pedindo dinheiro emprestado ao FMI para essa infraestrutura e até mesmo emitindo moedas para os gastos públicos. Não só para melhorar a infraestrutura, mas também com o serviço público. Tá? O que vai gerar inflação, que você começa a emitir muita moeda, né, para conter os gastos públicos, então você gera uma inflação. Então o governo JK vai ter uma inflação considerável aí na sua saída, né? A saída do governo dele. Sabendo um pouquinho disso, só para relembrar rapidamente, a gente vai tentar responder aqui, olha lá. Então o governo JK foi marcado no contexto da industrialização brasileira pelo quê? Ascensão da economia do país como um importante mercado emergente, criação de empresas estatais de exploração de petróleo e gás natural. Olha, aqui o petróleo, a exploração do petróleo e gás natural está mais nos anos 80, né? Incentivo da prática do desenvolvimento sustentável nas fábricas, utilização de fontes de energias renováveis no parque industrial do país ou promoção da abertura econômica do país para as empresas multinacionais. É o que vai acontecer. Né? Ele abre o capital, o JK com uma visão liberal, muito pró-Estados Unidos, no período de Guerra Fria, que a gente já está no período de Guerra Fria. Né? Ele chama as indústrias estrangeiras, principalmente os Estados Unidos, para vir para o Brasil. Até por conta de uma mão de obra barata que você tem no território brasileiro. Muitas delas se alocando no Sudeste.
Outra questão aí envolvendo o período de JK, olha lá, são características da industrialização no governo de JK, com exceção de, né, implementação do plano de meta, sim, vai ter. Desenvolvimento da indústria automobilística, vai ter também. Incentivo à criação de indústria de base, também. Agora, o que você não vai ter é a política de austeridade fiscal. Isso o governo vai gastar. O que é austeridade fiscal? Austeridade fiscal, melhor dizendo. É um governo que começa a cortar gastos públicos. Vai aumentar os impostos, porque precisa arrecadar, mas demitir servidor público, parar de fazer obras públicas. Entende? É um governo que vai buscar gastar menos. E não é isso que vai acontecer. Entendeu? Não é isso que vai acontecer no JK. Tá? Então isso aqui vai ser a letra D. Não vai ter uma política de austeridade fiscal. Eu falei austeridade, né? Austeridade fiscal. E controle rigoroso do gasto público. Não é à toa que você é um governo que vai emitir muita moeda para conter os gastos públicos, gerando também inflação. Mais uma questãozinha aí, ó. Deixar um texto para vocês lerem. Mas envolve também o período JK, hein? Brasília nascia, brotada de uma nave mágica em meio do deserto, onde os índios não conheciam nem a existência da roda. Estendiam-se estradas e criavam-se grandes represas. Das fábricas de automóveis surgiu um auto novo a cada 2 minutos. E aí vai o texto ali, né? Olha lá. O texto lembra a época do governo Kubitschek e o plano de quê? O plano de metas, né? A construção de Brasília está dentro do plano de metas, é a última meta. É a 31ª e é a chamada meta síntese. Tá? Show de bola? Então vai ser ali letra D. Mais questões aí pra gente fazer. Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização do Brasil ganhou mais impulso. Vários fatores contribuíram para sua concentração em São Paulo e vizinhanças, tais como que? O que vai contribuir para a industrialização brasileira estar concentrada em São Paulo e vizinhanças? Vamos lá. O desenvolvimento da lavoura cafeeira, com certeza, né? O café ele vai ser um importante fator para a industrialização do Brasil. Tá? Por mais que muitos cafeicultores no século XIX não queriam investir seu dinheiro em fábricas, porque o café era muito mais rentável para eles, e muitos até questionavam o fim da escravidão, a infraestrutura que o café deixa, principalmente criada em São Paulo, ela vai ser importante para as indústrias se alocarem lá. Então, sim. A presença da mão de obra do imigrante, no século XIX principalmente, vai estar chegando imigrantes aqui, europeus. E essa mão de obra que trabalhava na fazenda de café, ela vai ser liberada com o tempo para trabalhar nas fábricas de São Paulo. Então a 2 também correta. A existência de um bom mercado consumidor, sim, você tem um mercado consumidor, esse trabalhador é um mercado consumidor. 3 está certo. Agora, a expansão da exploração mineral não tem nada a ver com a utilização brasileira. Tá? Então nesse caso aqui, 1, 2 e 3, né? Somente 1, 2 e 3 estão corretas, letra D. Bom, gente. Vamos lá, mais questões para a gente fazer aí. Ó. O processo de industrialização está intimamente ligado ao de urbanização. No Brasil, a industrialização culminou no quê? Realização de investimentos voltados para habitações populares no Brasil. Olha o caos urbano que a gente vive. Muitas pessoas sem casa. Programas habitacionais na história do Brasil, muito poucas nós tivemos. Então, a industrialização não vai ter investimento voltado à habitação popular. Esquece isso. Diminuição do custo de vida nas principais cidades do país? Não. Com o tempo foi só aumentando. Isso é um problema hoje. Retração das regiões periféricas localizadas nas metrópoles? Retração das regiões periféricas? Não, retração não, foi um aumento, né, gente? Das regiões periféricas localizadas nas metrópoles. Por quê? Vamos pegar as grandes cidades, as metrópoles. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador. Você vê que elas, nas suas áreas periféricas, são áreas mais pobres, que você não teve um planejamento, uma fiscalização desses governos, né, desses estados, onde estão presentes essas cidades, né? Então não teve uma retração, teve um aumento. Preservação das áreas de vegetação nativa nas zonas rurais. As zonas rurais também dessas áreas próximas às metrópoles também foram sendo ocupadas, né? Então assim, houve uma preservação porque as pessoas saíram do... Não necessariamente, não dá para confirmar isso. Letra A, intensificação da saída da população do campo para as cidades. Sim, é o que vai ter. Dá um êxodo rural muito grande, principalmente do Nordeste para o Sudeste.
tá? Mais uma questãozinha aí, os anos 30 marcaram uma virada no processo de industrialização brasileiro. Nesse período, a indústria brasileira registrou um forte crescimento. São fatores que contribuíram para esse cenário o quê? O que vai contribuir o cenário de industrialização do Brasil nos anos 30? Olha lá. Investimento em energia limpa e implantação de indústrias automobilísticas. Nos anos 30? Energia limpa? Indústrias automobilísticas, a preço maior nos anos 50, né, senhores? Com o JK. Papel das grandes empresas privadas na produção local e uso de tecnologia. Processo internacional de renovação da indústria e a preocupação ambiental. Aumento da produção de petróleo e emprego de trabalhadores qualificados. Apoio estatal na produção industrial é o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Você tem a crise de 29. O Brasil importava muitos produtos dos Estados Unidos, assim como da Europa. Com a crise de 29, a produção nos Estados Unidos ela decai. O Brasil tem dificuldade de importar produtos industrializados de lá. Então, você vai ter uma presença de um apoio do Estado nas indústrias de base, algo que a gente não tinha aqui. E, claro, focando no modelo de substituição de importações. Isso é, vamos produzir aqui o que a gente antes importava. Só que para as fábricas, elas vão pensar de roupas, alimentos, de eletrodoméstico, de motor, de caminhão, elas precisam de indústria de base. Indústria de base que ela vai pegar a matéria-prima e transformar num produto para essas indústrias comprarem. Imagine uma empresa ali de caminhão, né, nacional, se tivesse, né, ela vai precisar de ferro, né, mas um ferro que é transformado em aço, né, uma precisar de aço, por exemplo. Então eu preciso de uma indústria de base onde eu posso só comprar aqui do que eu tenho que importar. Eu não estou conseguindo importar porque no mundo está tendo uma crise ferrada, né? Então vamos pensar nessa questão, né? Preciso produzir um caminhão e aí eu tô vendo que acho que os caminhões vão estar mais comuns aí no Brasil nos anos 40 e 50, né? Precisa produzir um caminhão, mas ele precisa ali de aço. Aço onde eu vou comprar? Lá fora? Não consigo. Ainda tem um resquício da crise. Então a indústria de base ela vai ser importante porque ela vai pegar uma matéria-prima, transforma e vende para outras fábricas. Então, para a gente criar um modelo de substituição de importações, a gente precisava de indústria de base, né? E é isso que vai ser criado quando o Vargas entra no poder. A criação das indústrias de base. Porque a indústria de base é que é siderúrgicas, metalúrgicas, né? É que vai transformar uma matéria-prima. Vamos pegar a Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 42, né? Que vai pegar o ferro, transformar em aço e vender para outras fábricas que precisem de aço. Que antes, às vezes, essas fábricas tinham que importar esse aço de um outro país. Ou dos Estados Unidos, ou do continente europeu. Beleza? Então aqui vai ser a letra E. Você vai ter um apoio do Estado na produção industrial, com modelo de substituição de exportações, e você tem uma queda do volume da produção cafeira nesse período. Por isso que muitos cafeicultores vão até investir seu dinheiro em fábricas. O Estado, o governo Vargas, vai comprar muitos desses cafés aí para não quebrar muitos cafeicultores e vai queimar várias sacas de café como solução, tá? Isso vai ser, o que vai ser lá? Nos anos 30 marca uma virada no processo de industrialização brasileiro. Nesse período, a indústria brasileira registrou um forte crescimento. São fatores que vão contribuir para esse cenário o quê? Vamos produzir aqui o que a gente não está conseguindo importar. Então vai ser um fator que vai contribuir para isso, tá? Seu governo priorizou a implantação de indústrias estatais para atuar em setores estratégicos. Aí mais uma questão para a gente fazer, ó. Especialmente na área de bens de produção e de infraestrutura. Opa, para por aqui. Bens de produção, indústria de base. E de infraestrutura, melhorar a infraestrutura do território, era necessário. A implantação desses setores dependia de alto investimento inicial e possuía retorno de capital lento, o que os tornava desinteressantes ao capital privado nacional e ao estrangeiro. De certa forma, sim. Mas, olha lá, indústrias estatais para atuar em setores estratégicos, né? Principalmente da mineração, né? Transformando ferro em aço. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de Getúlio Vargas, tá? Do período Vargas. Beleza? Vamos lá, mais questões para a gente fazer. Agora, são questões que envolvem migração, que de certa forma envolve a questão econômica e industrialização do Brasil. Olha lá, o Brasil não é um país com fortes tradições no tocante às migrações internacionais. No entanto, no que diz respeito às migrações internas, especialmente a partir da década de 40, esse quadro mudou.
principalmente com a migração dos nordestinos para diversas regiões brasileiras. Em relação às migrações internas, analisa as afirmativas abaixo. Olha lá. Primeira, após a década de 50, verificaram-se no Brasil grandes fluxos de imigrantes nordestinos em direção à região sudeste, com grande destaque para o estado de São Paulo. Sim, muitos nordestinos, principalmente saindo do sertão nordestino, vão em direção ao sudeste porque é onde está o emprego, é onde estão as fábricas, onde está a economia, porque a nossa industrialização não começa no sudeste, senhores. Então você vai ter um grande fluxo, né, de pessoas saindo do nordeste, seca no sertão, o nordeste demorando para se industrializar, né? A gente vai ter a criação da SUDENE em 59, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é um órgão criado pelo governo JK para melhorar a infraestrutura do Nordeste e, de certa forma, incentivar a industrialização da região. Até para frear esse êxodo rural, que vai ser muito grande dentro do período JK. O governo com o maior êxodo rural na história vai ser do período JK. Então aqui vai ser a 1. Beleza? 2. Após a década de 60, ocorreram vários fluxos migratórios nordestinos para a Amazônia, em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos. Beleza? Então vamos lá. Após a década de 60, ocorreram vários fluxos migratórios nordestinos para a Amazônia? Sim, porque a gente vai ter a criação da Zona Franca de Manaus em 67. Indústrias estrangeiras vão para aquela região, atrás de mão de obra barata, incentivo fiscal. Então, de certa forma, cria uma emprego para a região norte e também muitos nordestinos acabam indo para lá. Mas não só por isso, não só por conta da Zona Franca de Manaus, mas também áreas agrícolas começam a aparecer. O garimpo ilegal começa também, tá? Ser muito forte. A exploração de minério já começa a engatinhar na região amazônica nesse período. Tanto a mineração legal quanto a ilegal, tá? Então, nesse caso, a 2 não está errado. Só podia complementar também ali, ó, com o processo de industrialização, a criação da Zona Franca de Manaus em 67. A 2 não está errada. 3. Entre as décadas de 60 e 70, principalmente em razão da construção de Brasília, vários fluxos migratórios do Sudeste e do Nordeste ocorreram em direção ao Centro-Oeste. Sim, principalmente do Nordeste. Tá? Eu tô que muitos desses nordestinos que vão para lá eram chamados de candangos. Muitos não vão conseguir voltar para sua região de origem e vão até viver nas áreas periféricas que vão crescendo ao longo do tempo em torno de Brasília. Sobradinho, Gama, né, Ceilândia. Então a 3 também está certa. Então assim, vamos ver aqui, né? 1, 2 e 3, né? São verdadeiras. Letra C. Tá? Letra C. Questão Colégio Naval de 2005, hein, gente? Questão aí envolvendo fonte de energia no Brasil, hein? Olha lá. Sobre o litoral nordestino. Hoje a gente está na presença grande da energia eólica ali. 90% da energia do Nordeste de eólicas. Ali você tem a presença dos ventos alísios que ajudam nesse processo. Tá? Então a gente tem muitas turbinas eólicas no litoral nordestino. E hoje boa parte da energia do Nordeste é energia eólica. Tá? Não esqueçam disso. Então vai ser letra B essa daí, né? Opa, sobre hidrelétricas, hein? Também ligado, de certa forma, ao território brasileiro. As usinas hidrelétricas, né, são amplamente utilizadas no território brasileiro, sendo consideradas fontes de energéticas renováveis, já que utilizam da água para gerar energia. A principal desvantagem das usinas hidrelétricas está atrelada ao quê? Nesse caso aqui, se você bate o olho, você já olha para a letra A. Olha a letra D. Emissão de poluentes nas águas dos reservatórios. Combustíveis fósseis. Isso aqui tá de sacanagem. Emprego restritivo da energia produzida em áreas residenciais. Não, só em área residencial pode ser utilizada essa energia. Olha lá. Abrangente impacto ambiental gerado por meio da sua instalação. Sim. Claro que esse abrangente pode ser muita coisa, né? Eu até coloco aqui, ó. Olha lá. Construção de hidrelétricas gera impactos como desmatamento, destruição de áreas urbanas, desvio de rios, morte e deslocamento de faunas. Então, olha a quantidade de impacto ambiental que uma hidrelétrica pode gerar. Sem contar que, muitas vezes, a água que passa por cima da vegetação, quando ela não é retirada, essa vegetação solta todo o CO2. Então, emissão de CO2 também tem. Pode acontecer. Tá? Mas questões voltando à parte de utilização, hein? Essa aqui também, quando o cara estuda em utilização, ele vai batendo o olho nas alternativas.
Ele já sabe. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume a partir de 1930 uma política de incentivo ao quê? Olha para a letra A. Indo utilização interna para substituir as importações? É o que parece, né? No modelo de substituição de importações não vai ser colocado em prática? Vamos produzir aqui o que antes eu não consegui o quê? Importar. Mas claro que para isso eu preciso de indústria de base, né? Então, letra ali, a gente pode até olhar as outras, olha, nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. O Brasil nem tinha muita presença de empresas estrangeiras aqui no, né, nosso território. Viu? Opa, vamos para a questão aí de agora envolvendo mais hidrografia, hein? Essa, ó, questão do Colégio Naval. Temos aqui essa, tem essa, e a gente encerra com essa daqui, que aí envolve mais agricultura, tá? Olha essa daqui, olha lá. Questão do ano passado, hein? Sobre as características da hidrografia brasileira, analise as sentenças e marque a opção correta. Dos rios brasileiros, apenas o São Francisco e o Amazonas possuem potencial hidrelétrico? Ah, só esses dois têm potencial hidrelétrico. São Francisco e Amazonas. Se esqueceu do Rio Paraná, né? Esqueceu de diversos rios brasileiros que têm potencial hidrelétrico. Então aqui, pô, dizer que apenas os dois é sacanagem. Então a gente teria só hidrelétricas nesses dois rios, né? O Tucuruí, né? Esqueceu do Tucuruí também, esqueceu. Então essa A também aqui é absurda. B. Considerando-se os rios de maior porte, só encontramos regimes temporários no centro-oeste, onde o clima é semiárido. Ah, centro-oeste é semiárido. Centro-oeste é tropical continental. É quente e seco, tá? Mas você tem presença de fortes chuvas vindo da região amazônica, tá? Então, assim, o semiárido também é quente e seco, mas a precipitação é muito mais baixa, do que no centro-oeste. E só, ó, consideramos rios de maior porte, ó, considerando-se os rios de maior porte, só encontramos regimes temporários. Não. Você pode até encontrar rios de regimes temporários no centro-oeste, mas você encontra mais no sertão nordestino. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem regime simples pluvial. Será que é essa? Essa C é boa, hein? D. A maioria dos rios é de planície. Opa, já para por aqui, porque a maioria dos rios nossos são de planalto. E existência de poucos desníveis no relevo. Existência de poucos desníveis no relevo brasileiro? Né? Pô, por mais que a gente tenha mais bacias sedimentares, você vai encontrar planaltos em áreas sedimentares e áreas de escudo cristalino. Né? A gente tem uma presença grande mais no Brasil de áreas planálticas. Né? Então, poucos desníveis no relevo é sacanagem. Grande volume de água proporciona um médio potencial. Proporciona um médio potencial hidrelétrico. E o grande volume de água proporciona um médio. Não. 60% da nossa energia vem de hidrelétricas. Então, na letra D. Não é a letra D. Então, ó. A, sacanagem. B é sacanagem também. E D é sacanagem. A letra C. Letra E. Todos os rios do país são classificados como exorreicos. Não. E o Tietê? Tietê é endorreico. Ele nasce na Serra do Mar e vai para dentro do território brasileiro, pois correm para o interior do continente. Ah, já tá errado aqui, ó. Exorreico, pois correm para o interior do continente. O exorreico corre para o interior. O exorreico é o rio que vai em direção ao Oceano Atlântico. E dependem da chuva. Então é a letra C, cara. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem regime simples pluvial. O Amazonas é regime misto. Ele é regime nival e regime pluvial. Regime nival por quê? Porque ele nasce na Cordilheira dos Andes, com outros nomes, aliás. Ele só recebe o nome Amazonas quando chega ali na região de Manaus. Antes o nome dele é Solimões, tem o Maranhão, no Peru, ele recebe outros nomes. Ele é regime nival, porque ao mesmo tempo que a água da chuva, porque chove muito na região amazônica, também tem o quê? Descongelamento da Cordilheira dos Andes, né? O degelo da Cordilheira dos Andes, em tempos mais quentes, de verão, então acaba sendo alimentado, tá? Rios ali que alimentam, outros rios que alimentam o rio Amazonas, que nem recebe esse nome, por exemplo, no Peru, chamado de Rio Maranhão. Então aqui, cara, letra C, gente, tá?
Vamos lá, mais uma questão aí. Sob a hidrografia brasileira, assinale a opção correta. O potencial hidrelétrico do país é totalmente aproveitado pelas usinas já instaladas? Esquisita essa letra A, né? Os rios brasileiros possuem regime predominantemente nival. Ah, todos os rios são neve. É neve. Esquece saber. Viu nival, esquece. Predominam no Brasil rios de Planalto, que apresentam um grande potencial hidrelétrico. Predominam rios de Planalto. Opa, tá com cara de letra C. A letra A aqui, cara, parece que botou de qualquer jeito, né? D. A bacia do São Francisco é composta majoritariamente por rios intermitentes no seu curso superior? Não necessariamente. Não necessariamente. O Rio São Francisco, aliás, é um rio perene. Ele passa numa região seca, mas é onde ele nasce, região chuvosa, nasce em Minas Gerais. Então, letra D não pode ser. Letra E. A bacia amazônica apresenta o menor... Ah, isso aqui é sacanagem. A bacia amazônica apresenta o menor potencial hidrelétrico. Região que chove pra cacete ali. Então, nesse caso aqui, gente, letra C, né? Predomina no Brasil rios de Planalto, não esquece isso, que apresentam um grande potencial hidrelétrico. Uma questãozinha pra gente encerrar, envolvendo a agricultura. Essa aqui desafiadora também. Essa é mais desafiadora do que as outras. As outras até, o cara que sabe, né? Saca ali de hidrografia brasileira, ele mata. Olha ali. As precárias condições de trabalho ainda são uma realidade marcante no campo brasileiro. Atualmente, estima-se em 12 anos a vida útil de um trabalhador rural, olha isso. Ou seja, o período no qual é produtivo. E o salário muitas vezes não é suficiente para sustentar sua família. Sabendo que as condições descritas são produzidas pela forma como a produção e o trabalho estão organizados na agricultura brasileira, a analisar as afirmativas abaixo. Vamos lá. O trabalhador assalariado do campo brasileiro, assim como na cidade, é aquele que recebe um pagamento mensal por seu trabalho, tendo ou não registro formal. Essa aqui, trabalhador assalariado no campo brasileiro, assim como na cidade, é aquele que recebe um pagamento mensal por seu trabalho, tendo ou não registro formal. Ele tem que ter, né? Se ele é assalariado. Essa aqui, vamos lá. O trabalho temporário apresentado sob a forma do boia-fria ou do trabalhador volante tem ainda hoje presença marcante no campo brasileiro, representando um importante fator de deterioração das condições de trabalho, sim. Boia-fria, cara, é o cara que às vezes mora no sertão nordestino e vai pro litoral do Nordeste trabalhar em períodos de safra, de cana-de-açúcar ou de outros produtos agrícolas, ou que vem pro Sudeste, e que é um cara que vem atrás de trabalho e às vezes as condições de trabalho são bem ruins. Essa aqui eu vou descartar não. O latifúndio, ou seja, as grandes propriedades dedicadas a uma produção exclusivamente voltadas para o mercado externo, absorve a imensa maioria da população empregada. Não. Latifúndio, grandes propriedades, dedicado ao mercado externo. Ele é mais mecanizado. Claro que você também emprega muita gente, mas é mais mecanizado. Então absorve a imensa maioria da população empregada no campo brasileiro, não. Hoje a maioria da população brasileira que trabalha no campo está na agricultura familiar, tá? Então isso aqui não pode ser. As unidades familiares de subsistência são pequenas propriedades nas quais o trabalhador familiar busca se garantir total autossuficiência e independência do grupo diante do mercado. Total autossuficiência e independência do grupo. Essa terceira aqui não pode ser. Se a terceira não pode ser, a gente pode eliminar C. A segunda tá certa. A segunda tá certa. A 2 tá certa. Se a 2 tá certa, e a gente sabe que a 3 tá errada, vai ser só 2 e 4. Tá? 2 e 4. A primeira, não, o cara trabalhou assalariado, ele tem que ter um registro formal, mesmo que seja no campo, tá? Então aqui vai ser 2 e 4, Santos. 2 e 4, tá? Beleza, espero que tenham gostado aí então vai ser letra D, não é isso? 2 e 4. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Trazendo questões de nível básico e nível médio, envolvendo o Colégio Naval, Geografia do Brasil, tá? Espalhe esse vídeo aí pra galera que vai fazer o concurso. Forte abraço a todos, valeu!